Livro de matemática em mãos. Vamos fazer a correção da atividade na página 53, sobre medidas de comprimento. Número 1. Para medir nossa altura, usamos como unidades de medida. Então, nós usamos o que para medirmos o nosso comprimento? Utilizamos como unidade de medida o metro. E se for menor que o metro, utilizamos o centímetro. Letra B. Para medir itens do seu estojo, como um lápis, uma borracha ou um apontador, você pode usar como medida. Eu posso usar como medida o centímetro, né? Então, através da régua, eu posso fazer a medição desses objetos escolares. Uma régua, ela tem 30 centímetros, ó. A régua tem 30 centímetros, tá? Então, eu utilizo aí a medida do centímetro. 2. Marca um X nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. Então, a nossa altura, a gente pode medir com a fita? Sim, eu posso medir a altura com a fita. Eu utilizo relógio para medir? Não. Balança? Não, a balança é para pesar. Eu utilizo a trena para medir? Sim, também posso medir com a trena. Número 3. Qual é a medida de comprimento mais adequada para medir a nossa altura? Então, a nossa altura, a medida que eu posso utilizar é o metro. Então, através do metro, tá? Do instrumento ali do metro, eu posso medir a nossa altura. E a largura da borracha? A largura da borracha, gente, é através do milímetro, tá? Ou o centímetro também, tá bom? Então, aqui eu tenho a borracha, tá vendo? E aí, eu vou medir aqui a borracha, tá? Então, às vezes, ela vai passar aqui do centímetro e esses outros pauzinhos aqui, essas outras retas, nós chamamos de milímetro, tá? Então, vou colocar aqui milímetro. Professora, eu coloquei centímetro, tá certo? Tá certo também, tá bom? Não tá errado não, tá? Milímetro ou o centímetro, tá? A largura da porta. Largura da porta. Então, a porta também eu vou medir através do centímetro. Aqui em casa está chovendo, tá? Barulho da chuva, coisa boa. O comprimento de um lápis. O lápis também através do centímetro. Próxima página 54, tá? Com a ajuda de uma régua ou uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. Letra A. A altura da carteira da sua sala. Então, nós não estamos em sala, não precisa responder a letra A. Comprimento do quadro, também não precisa responder, né? Letra C. Largura do livro de matemática. E aí, vocês mediram o livro de vocês? Quanto é que deu? Bom, a minha largura aqui deu 22 centímetros, tá? Que é a largura que deu aqui. E o de vocês? Deu também essa? Ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá? Então, vamos escrever aqui 22 centímetros.
Complete o quadro. 1 metro. 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Então, a gente vai abreviar a palavra centímetros, colocando cm, né? O símbolo de centímetro é cm. Então, 1 metro tem 100 centímetros, tá? 2 metros. 2 metros tem 200 centímetros. 3 metros. 3 metros tem 300 centímetros. 6 metros. 6 metros tem 600 centímetros. Número 6. Use a régua para medir. Então, vocês irão colocar aí a régua nesta linha e vocês vão ver quanto que é a medida aí de cada reta. Então, eu vou medir aqui com a régua para saber quantos centímetros tem essa linha reta. Então, aqui, vocês estão vendo que no meu aqui deu 3 centímetros, mas quantos milímetros, ó? Então, eu vou contar aqui o meu, ó, 1, 2, 3. Deu 3 centímetros e 3 milímetros. Eu posso escrever 3 centímetros e 3 milímetros, ou eu posso também juntar os 3 centímetros mais os 3 milímetros, que vai dar 33 milímetros, tá? Lembrando que 1 centímetro é 100, 1 metro é 100 centímetros, e cada centímetro aqui vale 10. Então, 1 centímetro aqui vale 10, 2 é 20, 3 é 30, tá? Até chegar no 4 vai dar 30, do 4 ao 5 vai dar 40, tá? Então, se aqui deu 3 centímetros, então deu 3 centímetros mais 3 milímetros, eu posso colocar 33 milímetros ou eu posso colocar 3 centímetros e 3 milímetros, tá bom? Então, 3 centímetros e 3 milímetros, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Isto. Certinho? Ou eu também posso colocar 33 milímetros, tá? Só que no livro de vocês os desenhos estão maiores do que no da professora, tá? Então, eu só mostrei para vocês como que se faz a medição, tá? Mas o tamanho aí de vocês é maior do que o da professora aqui. Então, aí na letra A deu 6 centímetros, né? O de vocês. A letra B, no de vocês, vai dar 4 centímetros. A letra C vai dar 3 centímetros. E a letra D vai dar 7 centímetros. Se eu medir no meu, o meu vai dar menor, porque o desenho aqui do meu é menor, tá? O do professor. Na próxima página, também da mesma forma. Se eu for medir aqui o meu, vai dar diferença no de vocês, tá? Com o de vocês. Então, o prego aí é 3 centímetros, o clipe é 2 centímetros e a borracha 4 centímetros. Nas medidas também das formas geométricas, aqui no triângulo, 4 centímetros em cada lado, tá? Aqui no retângulo, 5 centímetros e aqui do lado, 3 centímetros de largura aqui, tá? E no quadrado aqui, 3 centímetros. Então, nós temos aí a caneta, o lápis, o caderno, a bolsinha e a porta. Qual que é o objeto mais comprido?
O objeto mais comprido é a porta. Número 10. Complete com a unidade de medida mais adequada. Aqui nós vamos colocar apenas o símbolo da unidade de medida. Um adulto. Para medir um adulto, eu utilizo o metro. Então, vou colocar apenas M de metro. Bebê. Para eu medir o bebê, desde o seu nascimento, a gente começa medindo por centímetro. Quando você vai crescendo, a gente vai aumentando esses centímetros até você chegar no metro, tá? Então, a gente começa pelo cm, centímetro. O cãozinho aqui pequeno também é pelo centímetro, tá? O prédio é o metro que a gente mede. Meça com a régua. Aqui também eu não vou medir aqui porque vai dar diferença aí no de vocês. Mas o lápis aí, de acordo com o meu livro aqui, o lápis, ele mede 3 centímetros, tá? E o dominó, ele mede 2 centímetros. Vamos para a próxima página, 57. Página 57. Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Então, nós temos aqui os nomes dos tecidos, seda, algodão e linho. Aqui nós temos os metros vendidos por Ivone, que seda vendeu 243 metros, algodão 128 metros, linho 36 metros. E os metros vendidos pela Tereza, que 300 metros de seda, 187 metros de algodão e 109 metros de linho. Bom, agora responda as perguntas. Quem vendeu mais seda? Então, quem vendeu mais seda foi a Ivone ou foi a Tereza? Então, eu tenho aqui 243 metros que a Ivone vendeu de seda e tenho 300 metros que a Tereza vendeu de seda. Quem vendeu mais seda foi a Tereza, né? Por quê? Porque a Tereza vendeu 300 metros. Tereza, vamos escrever aqui, Tereza vendeu mais seda. Então, a Tereza vendeu mais seda porque ela vendeu 300 metros de seda, tá? Enquanto que a Ivone vendeu 243 metros. Quem vendeu mais algodão? Algodão, a Ivone vendeu 128 metros. E a Tereza vendeu 187 metros. Então, algodão foi a Tereza também que vendeu mais algodão, tá? Tereza vendeu mais algodão. Isto. Na letra A, nós vamos somar todos os metros vendidos por Ivone, tá? Então, 243 mais 128 mais 36. 3 mais 8, 11. 11 mais 6, 17. Então, vamos colocar aqui 17. Espera aí. 17. Vou colocar o 7 e subir o 1 aqui em cima, na dezena. Agora, vou somar toda a dezena. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7.
7 mais 3, 10. Então, vou colocar o 0 e vou subir 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho 407 metros vendidos por Ivone. Letra B, eu vou somar os metros vendidos pela Tereza. Então, 300 metros de seda, mais 187 metros de algodão e 109 metros de linho. Então, aqui eu vou somar. 0 mais 7, 7. 7 mais 9, 16. Vou subir o 1 aqui em cima, na dezena. 1 mais 0, 0. 0 mais 8, 8. Não. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. Isso mesmo, não é de vezes, né? Só na multiplicação que todo número multiplicado por 0 é 0. Na adição, prevalece o número lá de maior... O número com maior valor no caso, né? Então, 1 mais 0 vai ser 1. Se fosse 2 mais 0, seria 2, tá? Então, 1 mais 8, 9. Três mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Isto. 596 metros vendido por Ivone. Mentalmente responda. Se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ela passaria a quantidade do tecido vendido por Tereza? Sim ou não? Se Ivone tivesse vendido mais 100 metros. Olha só, Ivone, ela aqui no total deu 407, não deu? E o da Tereza deu 596, então o da Tereza deu mais. Se ela tivesse conseguido vender mais 100, ela passaria a quantidade de tecido vendido por Tereza? Conseguiria, né? Porque olha só, mais 100, 407 ali, mais 100. Mas ela tá falando o total, né? Aqui está falando o total que a Ivone vendeu. Vamos para o linho, né? Porque a pergunta tá falando referente ao linho, ó. Se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, então se ela fosse vender mais 100 metros, 36 mais 100 vai dar 136. Então, passaria da Tereza, né? Que deu 109 metros de linho, tá? Então, sim. Por quê? Porque 100 mais 36 é 136. Então, vamos fazer aqui 100 mais 36. Mais 36. Vai dar 136, tá? Isto. Então, é o tecido de linho, referente à letra C, está falando o tecido de linho, tá? Sim. Pois 100 mais 36 igual a 136. Neste caso, vai passar do da Tereza, porque da Tereza deu 109 metros, tá? Vamos para a última página do livro de matemática. 13. Como já aprendemos, temos várias unidades de medida de comprimento adequadas para medir cada objeto de acordo com o seu tamanho. Agora vamos fazer estimativas. Leia as curiosidades e escreva a unidade de medida que você achar mais adequada
para completar as informações. A menor tartaruga marinha é a Lepidoscelis olivácea, conhecida como oliva. Ela mede cerca de 60 e pode ser encontrada no litoral do Sergipe. Então, 60 o quê? Centímetros. Centímetro. Centímetros. A bandeira brasileira, que está na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é a maior bandeira hasteada do mundo. Ela mede 20 metros por 14,3 metros também. E é trocada todo mês porque rasga facilmente com o vento graças ao seu tamanho. O menor macaco já encontrado é o sagui-leãozinho. Ele vive na Amazônia e tem cerca de 11 centímetros, que é mais ou menos o tamanho de uma escova de dente. Olha só, pequeno, né? Nosso cabelo cresce cerca de 13 centímetros por ano. Ele cresce mais rápido nas crianças do que nos adultos e mais rápido também no verão do que no inverno. Bom, terminamos então o conteúdo do primeiro bimestre no livro de matemática. Então, vocês podem tirar as fotos das atividades, né, até esta página 58, onde nós trabalhamos aí as medidas de comprimento, tá bom? Agora vocês irão responder uma atividade na folha de matemática, essa daqui. Essa atividade na folha, vocês irão responder na folha, recortar e colar no caderno de matemática, tá? Então, aqui vocês irão informar a quantidade de centenas, dezenas e unidade, de acordo aqui com o material dourado. E aqui vocês irão escrever o sucessor e o antecessor dos números, o que vem antes e o que vem depois, certinho? Então, essa atividade na folha de matemática para recortar e colar no caderno. Agora, vamos para a nossa aula de arte. Pega o livro de arte.